Hoje, no jogo de hoje, para virar o jogo, a gente teve que entregar 2 gols. Que ridículo, cara. E hoje a gente jogou bem até tomar o primeiro gol. 37 minutos do primeiro tempo. Jogou muito bem o time. Claro que não. Claro que não. Não jogou porra nenhuma lá. Aonde vai parar a situação do Vasco? Que a gente acertou quase nada, que faltou muita coisa. Tá pecando muito por erros individuais que tá sendo muito sério pro Vasco, né? Sendo muito sério. Fala, galera! O clima tá pesadíssimo em São Januário. Com direito à famosa lei do ex, o Vasco sofreu uma virada dolorosa para o Juventude e viu o sonho da Libertadores ficar ainda mais distante. Eu assim, depois que o resultado acontece, as narrativas elas ficam muito facilitadas. Se tivesse tido uma leitura exata do jogo, tanto São Paulo quanto o Juventude, a gente não tinha tido superioridade, não tinha saído ganhando. Hoje, no jogo de hoje, para virar o jogo, a gente teve que entregar 2 gols. Só se estivesse contando que a gente ia entregar 2 gols que a gente costuma entregar. Nós entregamos 2 gols pro Juventude e isso modificou a partida. Depois eles baixaram e o que acontece? O placar, a torcida fica mais impaciente, o jogador vai perdendo confiança, o time fica mais apressado. As trocas também hoje não teve o efeito que teve, por exemplo, num jogo contra o Vitória. E aí sim, no segundo tempo, o chute foi feito. Mas muito por conta do jogo estar 2-1 e a gente ficar num estado anímico diferente e ter uma perda de confiança importante. Mas tanto o São Paulo contra o Juventude, a gente teve domínio do jogo. O normal não era a gente, se a gente continua jogando, não toma o primeiro gol do jeito que tomou, porque mas o gol sai. Mas o Juventude não fez força nenhuma para fazer o gol, gente. Nenhuma. Hoje a gente entregou o resultado pro Juventude, como foi contra o São Paulo também. Contra o São Paulo, a gente está dominando o jogo, aí tem um escanteio, a gente cede um escanteio que não precisava ceder, a gente está com todo mundo lá acumulado, a gente tinha os 7 jogadores contra 2 ou 3, bota a bola para escanteio. Aí no escanteio a gente comete um pênalti infantil como a gente cometeu. No jogo de hoje aconteceu coisa parecida. Então não é assim do jogo, assim, o que mudou? Se a gente tivesse tido esse comportamento contra o Bragantino, de entregar um gol, nós entregamos um gol contra o Bragantino lá no começo do jogo, sai, eu falei isso para vocês. Se eles aproveitam e fazem o gol no começo contra o Fluminense também, muda a história do jogo. Mas hoje a gente não pode ceder os gols que a gente tem cedido. O jogo do Botafogo, ele foi ruim praticamente do começo ao final. Agora o jogo de hoje, o jogo do Juventude, a gente praticamente entregou os resultados para o adversário. A equipe estava jogando bem tanto no jogo como o outro. Que ridículo, cara. E para piorar, a torcida perdeu a paciência e gritou burro pro técnico Fernando Diniz no fim da partida. Na boa, o que acontece com o Vasco do Fernando Diniz? É surreal. Há pouco tempo eu tava fazendo um vídeo aqui elogiando o Fernando Diniz, recuperou o Vasco, Vasco de novo voltando a vencer, voltando a dar esperança pro seu torcedor. Aí agora, emplaca 3 derrotas ridículas o Vasco do Fernando Diniz. Perdeu pro São Paulo em São Januário, perdeu de 3-0 pro Botafogo no Clássico e agora perde pro vice-lanterna, pro penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, Juventude, por 3-1 em São Januário. Não dá pra considerar isso normal. Cara, o que acontece com o Diniz, o que acontece com o Vasco, quando o Vasco tá se recuperando, tinha até a melhor campanha do segundo turno, aí faz isso com o torcedor, pô. O torcedor do Vasco tem que ficar muito puto mesmo. Aonde vai parar a situação do Vasco? Quando o torcedor do Vasco vai voltar a ter paz? Isso é inacreditável, cara. Perder pro Juventude, do jeito que foi em São Januário. Ah, na boa. O torcedor do Vasco tem que ficar muito puto. E aí a pergunta, quando que esse Vasco vai se recuperar? Como parecia, olha o erro ridículo do Léo Jardim. Olha que gol ridículo. Quando que esse Vasco vai se recuperar como parecia que estava se recuperando? É muito louco isso. O que eu acho do Vasco, assim, dos jogadores, dos atletas, e eu gosto muito de elogiar, e tenho elogiado muito os atletas do Vasco,
alguns deles, né? Como por exemplo o Léo Jardim, o próprio Ryan, enfim. Eu acho que eles, mais do que o treinador, eles têm que fazer a leitura, eles têm que saber fazer a leitura de jogo. O treinador não entra em campo, sabe? Como é que faz? O cara pega a bola, tem o time dos caras fazendo uma pressão, todo mundo perto, vai sair a bola no chão para o jogador, uma bola, em vez de poder de repente ficar com a bola na mão, dar um bico pro alto, aí os caras fazem o gol. Como é que faz? É complicado demais, cara. Tem que saber fazer a leitura de jogo, entender qual é o momento de jogar, entender qual é o momento de dar o bico pro alto, transferir a pressão. Tá pecando muito por erros individuais que tá sendo muito sério pro Vasco, né? Sendo muito sério. Então, assim, será, torcedor, que vai ter cobrança interna? Ao Diniz, duvido. Agora, o que está acontecendo com o time do Vasco? Que desandou, mas desandou bonito. O time sobe, a la louca, os nossos zagueiros viram laterais, os nossos laterais, eles abrem cada vez mais para ampliar o campo. E o corredor central? Por onde se deu o gol do Juventude, o terceiro gol? Cara, é isso, cara, é impressionante. É devastador, cara. É absurdo isso. Jogador de 1 milhão entregando pouco. E só no futebol que é aceito isso, cara. Que o cara ganha um monte, erre pra cacete e foda-se. Porque o futebol permite isso. O cara errou? Não, errou. Porra, não pode ter essa bola tão pequena. Então, assim, mas vamos lá. Vamos buscar soluções. Os jogadores também são culpados. E eu não eximo os jogadores de culpa, não. Agora, eu não demitiria o Diniz. Vamos lá, ponto 1. Eu tô botando pra galera opinar. Mas que ele tem que ser cobrado? Sim, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Porque o que o time tá apresentando nos últimos 3 jogos... Esquece. Não pode. 3 jogos. O Vasco levou 3 passeios. Como é que faz para reagir? Quem organiza a bagunça? Quem é que monta a bagunça? Quem é que coloca o time em campo dessa forma? Agora a pergunta que não quer calar é: o problema é o técnico ou os jogadores que não estão entregando? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa atuação e da reação da torcida? E claro, já deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Valeu por ficar até o final, galera, e até a próxima!